A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de restauração para a sua alma. E eu te peço que você fique até o final, no nome de Jesus Cristo, para que você entenda o que Deus quer falar contigo através desta palavra. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Ele lhes disse: Vinde após mim, pois vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, imediatamente deixando o barco e seu pai, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto pequeno que contém ensinamentos da parte de Deus para mim e para a sua vida, a qual nos fala sobre a vocação dos discípulos. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele separou os 12 para estar com ele. Só que aqui nós vemos que Jesus, quando ele chama com um propósito, com um objetivo. Quando Jesus convida, quando Jesus chama para estar com ele chama para algo, para uma finalidade. Porque isso é andar com Deus. Isso é viver com Jesus. É você andar em novidade de vida. É você viver sabendo que a sua vida com Deus é um propósito. E de que você não é mais simplesmente servo e serva de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus, que está nessa terra com um objetivo, com uma missão, com um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi para isso que Jesus chamou os 12, para fazerem a obra de Deus, levar a palavra de cura e de salvação e libertar as almas que estavam oprimidas pelas enfermidades e pelos espíritos malignos. Eles viviam em novidade de vida. Eles experimentavam coisas novas, coisas sobrenaturais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles estavam como um ser humano normal, trabalhando, lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele convida, quando ele chama um homem e uma mulher para seguir a ele, geralmente é sempre num cenário que diante dos olhos humanos é desfavorável. Mas, irmão, o que você está querendo dizer? Louvado seja Deus. Eu quero te falar que
Deus, ele não escolhe, ele não se limita a um lugar para falar com você. Ele fala com você em casa, ele fala com você na rua, ele fala com você no trabalho, ele usa um profeta, ele usa a mulher de Deus para te alertar, para te levar uma palavra de restauração, para te convidar para você estar com ele, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses homens estavam pescando, porque eles eram pescadores, e Jesus chamou eles. Só que eles não imaginavam que esse convite seria um convite que mudaria completamente a vida deles. Eles não imaginavam que eles passariam por diversas experiências que marcariam a vida deles e de que eles nunca mais seriam as mesmas pessoas. Porque quem anda com Deus, quem vive com Deus, vive diferente, é transformado, é curado, é liberto, não quer viver da mesma forma, não quer fazer as mesmas coisas, quer viver para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então Deus, ele está te convidando através dessa palavra. Não importa onde você esteja, em casa, no trabalho, na rua, Deus está te convidando para você estar com Ele, para você aceitar Ele na sua vida, para que você também viva coisas novas, para que você também experimente coisas novas, para que você também tenha novos pensamentos, para que você também tenha novos sonhos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus te chama, Ele te chama para você viver uma vida de propósito. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem graça, é uma vida de mesmice, é uma vida que não tem sentido. Então só Jesus pode dar sentido à sua vida, só Jesus pode trazer esperança e a alegria novamente para você. Só que você tem que decidir e escolher estar com Ele, seguir a Ele, como esses homens fizeram. E Jesus falou para eles: vinde após mim, pois vos farei pescadores de homens. Jesus está falando: olha, vocês venham após mim, porque vocês vão ser ganhadores de almas, vocês vão ser os meus discípulos, vocês vão pregar a palavra de Deus, vocês vão orar por cura, vocês vão orar por libertação, vocês vão expulsar demônios, vocês vão ser usados por Deus. Jesus chamou eles para uma obra muito maior do que eles imaginavam. Eu penso, quando eu li essa palavra, que eles nem imaginavam que eles iriam experimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez nesse momento você não saiba e não tenha ciência de como é estar com Deus. Talvez você não saiba e não conheça a alegria verdadeira que é de estar com Deus. Só que você, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai passar a conhecer e entender, porque eu creio que através dessa palavra, Deus, Ele vai te trazer para a presença dEle, para você experimentar coisas que você nunca experimentou, para que você possa ir, através da palavra de Deus, a lugares que você nunca pensou que você pudesse ir e chegar. Porque esse é o poder de Deus e Ele pode fazer. Então, simples homens, pescadores, se tornaram ganhadores de almas. Servos do Senhor, com poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Então Deus, quando te chama, Ele te chama para você fazer coisas muito maiores do que você pensa. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Mas quando a gente para ler esse texto, a gente imagina como que esses homens largaram os trabalhos deles e seguiram a um homem desconhecido,
Seguiram um homem que eles nunca viram na vida. Louvado seja Deus. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que quando Deus ele quer fazer, Ele faz. Mesmo nós não entendendo, mesmo o ser humano não entendendo a obra do Senhor, Ele faz, Ele chama, Ele capacita, Ele prepara. Então eles deixaram imediatamente o que eles estavam fazendo e foram a seguir Jesus. Então nós temos que entender que essa terra, o compromisso desse mundo não é mais importante do que o compromisso de seguir a Jesus. Não é mais importante do que estar com Deus, viver para Deus e ter a nossa vida guardada com Deus em Cristo Jesus. O compromisso dessa terra, o trabalho desse mundo, as responsabilidades desse mundo não são maiores do que as responsabilidades da vida eterna que Jesus quer nos dar e de que Ele quer que nós viva também. Então entenda que você largar o que você está fazendo, você deixar de viver a vida que você quer para seguir a Jesus, é você entender que você está seguindo a Deus, porque Jesus é Deus. E você seguindo a Deus, nada vai te parar. Você seguindo a Deus, acreditando na palavra dele, sendo um discípulo de Jesus, não há mal nenhum que pode te parar na terra. Porque nada e nem ninguém pode parar aquele que Deus escolheu para estar com ele. Porque o mesmo o capacita, o prepara e o livra de todo mal. Então vale a pena, meu irmão e minha irmã, você deixar o que você está fazendo para você aceitar Jesus. Você vai se alegrar, você vai viver coisas novas, porque Deus quer que você viva isso. Então eles passaram adiante. Jesus viu também outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco em companhia de seu pai, Zebedeu. Só que estes estavam consertando as redes. E Jesus também os chamou, e eles imediatamente, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Meus irmãos, viver com Deus, ter Deus na nossa vida, é entender que ainda que você perca pessoas, lugares, ou o seu próprio desejo de querer algo, é você entender que lá na frente você vai ser recompensado por Deus. Porque a vida é assim, você perde aqui para ganhar ali. Você sacrifica aqui para receber ali. Então o reino de Deus, o evangelho de Jesus é assim. Você perde aqui na terra, você sofre aqui na terra, mas lá no céu você ganha. Lá no céu você recebe, lá no céu você é recompensado, porque Deus é justo. Louvado seja Deus. Então vale a pena você abandonar esse mundo para viver para Deus. E no final de tudo você receber a maior recompensa que um ser humano possa receber: o direito da salvação eterna, de ir para o céu e estar para todo sempre no céu com Deus.